E o Conexão Tech começa hoje numa edição diferente, num programa diferente, mas trazendo tecnologia para você. Afinal de contas, tecnologia está em alta, tecnologia é sempre pauta. E eu estou aqui num super evento, esgotado, um dos principais nomes aí para falar de tecnologia, que é o Anderson Correia, ele que é top 1 em educação e tecnologia no LinkedIn do mundo. Ele é presidente do IPT e também é o ex-diretor do ITA, o ex-reitor do ITA. Então, esse evento ele trouxe essa magnitude, um dos principais nomes para a gente poder falar um pouquinho de tecnologia e educação que estão sempre em alta. Confere tudo aí, nós vamos bater um papo exclusivo com o professor Anderson e também depois vamos conferir juntos todo esse evento. Continua comigo. Pessoal, Conexão Tech então continua aqui e eu tô com o palestrante tão esperado, ingressos esgotados. É uma honra receber você aqui na nossa cidade. Já fez um tour na nossa região. Professor Anderson Correia, tudo bem? Professor mesmo. Isso, professor. Tá. Professor, hoje você recebeu o prêmio lá de top 1 no mundo do LinkedIn em educação e tecnologia ali. Conta um pouquinho de como foi ser surpreendido com isso, assim, de repente. Não, é muito bacana, né? Porque o LinkedIn tem só no Brasil 80 milhões de usuários. Só, né? Aí desses 80 milhões de usuários, eu sou o primeiro aqui no Brasil. E no mundo, ser o primeiro em educação é uma coisa assim, né? Não é para E outra, qualquer um, né? eu posto só em português, só não posto em inglês. Tem gente que posta lá na Índia, que tem bilhões de pessoas, Estados Unidos, Europa. Então a gente ter alcançado a posição número 1 no mundo inteiro na área de educação é uma grande satisfação e mostra que o brasileiro gosta muito de falar desse assunto. Professor, fala pra gente a sua motivação ali da formação de engenharia aeronáutica. Como que tá sendo visto isso? Porque hoje a gente sabe que tem muita tecnologia envolvida nisso, mas como que motiva o pessoal a ir para esse caminho? Qual foi a sua motivação e como a gente faz isso? Bom, então, o brasileiro tem uma pessoa que inspira a todos, que é Santos Dumont. Santos Dumont, mais de 100 anos atrás, ele criou o avião. Né? Foi lá em Paris, mas é um brasileiro, com tecnologia brasileira. Então, ou seja, a gente já tem esse líder já que nos inspira. E temos uma escola de engenharia que, por meio dela, nós criamos a Embraer. A Embraer é a terceira maior indústria de aviões do mundo. Então, ou seja, nem a China, nem a Rússia, nem o Japão. Só tem duas empresas que conseguem ser do nível da Embraer, que é a Boeing nos Estados Unidos e a Airbus, que é na França. Então, ou seja, o Brasil conquistou o topo da aviação, então todo mundo quer fazer engenharia aeronáutica, quer trabalhar na Embraer, quer mexer com aviação. Isso me motivou também, por isso que eu segui lá para o ITA, me tornei professor, reitor, né, e tenho muita satisfação de estar nesse ambiente. Como ligou isso à educação? Como foi essa ligação com a educação? Então, a ligação com a educação é a seguinte. A Embraer, ela surgiu dos engenheiros do ITA. Então, ou seja, o Brasil não tem tradição de fazer automóveis, não tem tradição de fazer foguetes, não tem tradição de fazer nem motocicletas, até mesmo as bicicletas nossas não são as mais famosas do mundo. Mas o avião brasileiro, no setor regional, é o mais famoso do mundo. E como que surgiu a Embraer? Pela educação. Ou seja, a Embraer foi a fundação dos engenheiros. O primeiro deles foi o Osiris Silva, aluno do ITA, presidente fundador da Embraer. Mostra então que a educação, quando é de excelência, quando ela é focada e aplicada, ela dá grandes resultados. A Embraer é um exemplo disso. Bom, reitor do ITA, né? Já foi reitor lá do ITA, hoje do IPT. Como que você acha ali que você implementou esses estudos para fortalecer a conexão entre academia, indústria e todos os setores ali de maneira geral? Como que foi? Porque a gente sabe que é uma referência também das suas gestões. Como que foi essa junção de tudo isso? Então, foi fazer isso, né? Fiquei 8 anos na reitoria do ITA e hoje eu estou já completando 2 anos já como presidente do IPT. O IPT é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, criado há 126 anos atrás, dentro da Escola Politécnica da USP.
Então o IPT também... Volta na educação. Exatamente. O IPT atende hoje 3 mil empresas por ano. Só que ele começou dentro da escola, dentro da Universidade de São Paulo. Então, o que eu percebo nas duas instituições que eu tive a honra de presidir, o ITA e o IPT, ambos são de educação aplicada, com muita base matemática e sempre com grandes resultados. Por meio do IPT, várias empresas foram criadas, vários projetos, motor a álcool, a transposição do Rio São Francisco, estamos trabalhando com hidrogênio agora, tudo no estado de São Paulo. O setor agro teve muito projeto do IPT, então, ou seja, eu acredito demais na educação gerando resultados para a sociedade. Continuando esse giro aqui nesse evento, de fato magnífico, com muito conteúdo e muita técnica, e claro, ele tinha que estar presente, o Gustavo, que representa toda a parte de tecnologia ali do SESI, ele é professor de robótica, ele é da equipe Hawks, ele faz multi lá no SESI, né, muito conhecido e adorado pelos seus alunos. Obrigado, Gustavo, por esse minutinho com a gente. E aí eu queria falar com você assim, o professor falou sobre essa educação infantil, que é importante ela estar mais cedo, e ele destacou principalmente que não é tela, é educação tecnológica. Fala pra gente a diferença, você que está ali com a molecada, com a moçada ali, o dia a dia deles. Perfeito. Boa noite, né? Sobre a educação tecnológica para as crianças. É um tema muito importante e precisa ser abordado, como você mesmo disse, não é apenas a tela, é além da tela, né? É quando a criança incorpora no dia a dia dela atividades que vai fazer com que ela pense para resolver uma situação, um problema, né? E a partir daí ela desenvolve habilidades cognitivas, ela aprende a ter raciocínio lógico, pensamento computacional, e tudo isso faz o desenvolvimento da criança não crescer engessado. Então a tela ela é apenas um acessório, né? Ele vê a situação na tela, ele para e pensa, e aí ele pode utilizar de outros artigos, ele pode escrever num papel, e tem jogos, tem atividades gratuitas mesmo, né, na internet, que o aluno consegue desenvolver a capacidade dele cognitiva. E isso desde cedo é a chave para que ele cresça e se torne um adulto que sabe resolver problemas, que é o que o mercado hoje mais busca, os profissionais. Bom, e aí a gente não podia sair, deixar você ir para o evento sem te fazer essa pergunta. Como está a equipe Hawks? Quais que são os objetivos e que mais que as empresas podem fazer para ajudar essa equipe que é tão premiada, representa Rio Preto fora do país? Fala um pouquinho que eu estou apaixonado já pela equipe Hawks, fala um pouquinho para todo mundo conhecer. Vamos lá, a equipe Hawks é o nome de uma das equipes de robótica aqui de Rio Preto. Eu auxilio a equipe, né? Eu não estou não estou dentro da equipe, mas estou sempre com eles, auxiliando no que dá. É uma equipe que disputa a nível mundial o campeonato de robótica, tanto na FRC, que é uma categoria de robôs industriais, e que tem a parceria também do Senai, tanto como na seria a categoria de base, que é a FLL, né? E ali a gente incentiva, é uma equipe que está o tempo todo tentando trazer coisas para a sociedade. Os integrantes da Hawks vão em escolas públicas, ajudam a levar robótica para eles. Inclusive, nas próximas semanas, até o que eu tenho de acesso de conhecimento lá, Cássio, nas próximas semanas a gente vai levar eles em algumas escolas municipais para ter as aulas lá com os alunos. É muito legal isso. E você também pode ajudar uma equipe como essa, porque para eles fazerem tudo isso, eles precisam de custear, né, uniformes, passagens, estadias e tal. E você que é uma empresa que está antenada e que precisa também devolver isso para a sociedade, então procura lá no SESI, pode procurar o Gustavo, que ele sabe tudo de lá de tecnologia, mas pode procurar. Um abraço também para a nova diretora, não posso deixar a Silvia de fora, ela tem feito um trabalho diferente para o SESI, então segue os nossos parabéns. E o evento continua, é um evento, obrigado Gustavo, a importância desse evento é muito bom porque a gente precisa continuar debatendo. Afinal de contas, a tecnologia é pauta sempre. Vamos juntos!
Nós vamos chamar os intervalos rapidinho, continua aí, é muito conteúdo envolvido. Eu já volto. E voltamos o Conexão Tech especial de hoje. Eu estou tendo a honra aqui, professor Anderson Correia. Ele veio para um evento que já você vai conferir, mas eu consegui com exclusividade trazer ele aqui e vamos continuar as nossas perguntas falando de educação, saindo um pouquinho da educação, mas continuando. Eu queria que você falasse para mim, professor, a gente sabe que o número de universidades tem crescido, o número de cursos técnicos também, mas só abrir faculdades. Me fala um pouquinho sobre esse conteúdo. Qual que é o desafio dessas universidades, dessas faculdades e essas escolas de ensino técnico hoje? Então, é claro que a educação transforma uma sociedade, mas a educação, para que ela transforme a indústria principalmente e gere resultados, ela tem que ser aplicada. E sempre em parceria com as empresas, principalmente nessas áreas que a gente atua, engenharia, computação, tecnologia. Uma educação fechada em si mesma não funciona. Infelizmente, muitas universidades brasileiras são fechadas ao setor privado. Elas querem viver encasteladas, acham que o conhecimento tem que ser ali guardado para dentro. Desenvolver só elas ali, né? Só elas, distante das empresas, distante das pessoas, afastada do setor produtivo. Isso não funciona. O modelo que eu dei do ITA e o do IPT com a USP é esse modelo de levar para fora, trabalhar em parceria, e esse evento que nós estamos hoje foca exatamente nisso. A participação das empresas, do parque tecnológico, dos governos e das pessoas, é só isso que vai dar resultado para a gente. Para não ficar tão fácil as perguntas, e a política, ela ajuda ou ela atrapalha quando ela se mete, professor? Então, a política é um elemento importante. A gente tem, por exemplo, um modelo de hélice tríplice. Esse modelo foi o que inspirou o ITA. O que é o modelo de hélice tríplice? Governo, academia e indústria. Os três têm que estar juntos. Por quê? O governo sozinho não consegue fazer sem a academia e sem as empresas. A academia sozinha, a gente acabou de falar, não dá certo. E a empresa sozinha, ela não vai ter o direcionamento do governo, nem o conhecimento da academia. Os três têm que estar juntos. Agora, quando eu falo governo, não é a política. A política, ainda mais se ela for somente partidária, sem focar no resultado do país, ela não funciona. Mas se a política for industrial, uma política educacional, uma política que gera incentivos, ela é necessária e essencial. Professor, indo para uma lógica um pouco mais técnica, o senhor sempre fala ali, né, nas suas postagens ali, sobre o STEM, né, que é a ciência, tecnologia, engenharia e matemática nas escolas. Qual que é a dificuldade que a gente tem de implantar isso no ensino básico? Por que essa dificuldade? Por que a gente não olha para isso? Bom, o STEM deve ser prioridade no Brasil, deveria ser prioridade. Ele é prioridade na China. Se pega na China, por exemplo, metade das pessoas que se formam são nesses cursos de STEM. Na Coreia do Sul, Singapura, Japão, né? Mesmo Estados Unidos, Alemanha, todos eles priorizam. Há mais dinheiro para investir em cursos de STEM do que no restante. Não que os outros não sejam importantes. Direito é importante, administração, saúde, a educação. Mas o STEM deve nortear porque ele é o carro-chefe para gerar desenvolvimento industrial. Então, tudo que for ensino de STEM, ensino técnico, formação de alto nível de excelência, deve ser valorizado. Caso contrário, o Brasil fica atrás dos outros países e não consegue competir. Era a minha próxima pergunta. Como que você vê o Brasil e alguns outros países do mundo? A gente está muito atrás. Como que a gente está em relação à tecnologia, à engenharia, à matemática? Você que tem esse conhecimento dos números, você consegue passar para a gente, olha, como que o Brasil está? O Brasil está na metade do caminho. Aqui está Estados Unidos, China, Coreia, aqui estão os países subdesenvolvidos, o Brasil está aqui. Então, só que, infelizmente, ele não está conseguindo furar a bolha, ele fica estagnado ali há muito tempo e algo precisa ser feito para transformar e fazer o Brasil deslocar. Então, ou seja, o STEM é uma das ferramentas. Entendi. Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Não é a única,
Se a gente dizer que é a única, E a partir de qual idade a gente deveria começar a implantar isso? olha, cada vez mais cedo. Então hoje já tem escolas que estão já ministrando inteligência artificial para crianças já. Então, a gente teve uma discussão com isso com os professores, é um assunto que gera muito debate. A China publicou esses tempos que a partir dos 5, 6 anos ela já quer criar programadores. Como o senhor vê? O senhor não vê que, de repente, um excesso de tela para as crianças também não vai fazer uma outra inversão? Não é tela. Não é tela. Não é tela. Perfeito. Não é tela. Eu preciso gripar isso, professor. A tela não é a solução. Uma criança que fica lá mexendo no celular por horas, Exato. mexe no TikTok, no YouTube, joga, aquilo não acrescenta nada. Aliás, uma criança dessa não é nativa digital. Pelo contrário, ela pode ser uma analfabeta digital. O que ele tem que aprender? Lógica, matemática, programação, envolve a tela, mas não é só isso. E não pode ser abuso também. Tem que ter um limite também. Geralmente, acompanhado do professor, orientado pela escola, e a hora que chega em casa tem que dar uma bela descansada. Tem que jogar futebol, tem que se divertir, tem que conversar, mesmo porque quem lidera a engenharia tem que ser bom comunicador. Se a pessoa ficar fechada no celular o dia inteiro, não conversar com ninguém, jamais vai conseguir ser um bom engenheiro. Professor, ainda nesse tema, que agora a gente foi para a educação infantil, a gente vê vários países explorando as altas habilidades de crianças com TEA, né, que ali ela consegue ter um talento nato que é dela e aí ela pode desenvolver até mais que uma alta habilidade. Como o senhor vê esse campo na educação? O senhor acha que a gente poderia explorar, no bom sentido da palavra, claro, desenvolver mais isso no Brasil? Exatamente. Eu faço parte do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Nós tivemos uma sessão especial para tratar de altas habilidades. O que nós identificamos? Se uma escola encontra alguém que tem alta habilidade, ela precisa trabalhar de forma especial com ela. Atividades extracurriculares, reforço e, em algum caso, estudar aceleração também. Mas a criança, eu fui acelerado. Quando eu era criança, eu pulei um ano na escola porque a escola identificou que eu estava já com um espaço a mais que eu podia enfrentar. E outra coisa, o Brasil precisa criar escolas de excelência, de alto nível, como o ITA, como o IME. Nós temos em Campinas a ILUM, que é uma escola avançada de ciência, focada para aqueles alunos que têm um grande diferencial. O IMPA, que é um Instituto de Matemática e Pesquisa Aplicada, lá do Rio de Janeiro. Então, ou seja, essas escolas para dar um norte e uma vazão para essas crianças que são inteligentes. Tá. Doutor, professor, nós vamos indo para o final aqui, mas quais as tendências futuras aí de ciência, tecnologia, que você acredita que vai ser, assim, crucial para o desenvolvimento do nosso país? Para criar, furar aquela bolha que você falou. O que você acha que vai ser o determinante para a gente virar essa chave? O Brasil precisa aproveitar algumas oportunidades que estão passando à nossa frente e a gente tem que encaixar nelas. Exemplo, terras raras. Terras raras são os minerais estratégicos que estão dentro dos celulares, que estão nas turbinas eólicas, dos motores elétricos. O Brasil é o segundo maior produtor do mundo de terras raras, em termos de reservas. Tem que explorar, tem que saber utilizar e tem que saber industrializar. Então esse, para mim, é a grande oportunidade. 2, programa espacial. Colocar satélites, mexer com internet, 5G, o agronegócio movido pelo satélite. Tudo isso também é uma grande oportunidade. E as energias renováveis? Hidrogênio. Era a minha conexão. O IPT montou um laboratório de hidrogênio. Estamos produzindo hidrogênio e trabalhando com a indústria automotiva que usa o hidrogênio. Caminhões elétricos híbridos a hidrogênio. Veículos automotivos movidos a hidrogênio. Aplicação do hidrogênio dentro da indústria. Tudo isso é uma grande iniciativa. Bom, para seguir o professor lá no LinkedIn, tem alguma outra rede social? Como que faz? Então, eu trabalho com várias redes sociais, mas o meu foco principal é o LinkedIn.
Anderson Ribeiro Correia. Aqui na tela. Tem aí o nome na tela, pode seguir, pode conectar e não apenas siga, tem que curtir, comentar, Tá. compartilhar e passar para os amigos como o pessoal aqui de São José tem que fazer. E absorver muito. Professor, você é uma inspiração. Venha sempre a São José do Rio Preto, venha sempre para a nossa região metropolitana, porque a gente precisa de fontes assim para inspirar os alunos, para inspirar os empresários. Muito obrigado mesmo, um prazer Obrigado, uma satisfação falar com você. Bom, pessoal, e Rio Preto é cheio de joias e nesse evento não podia faltar mais engenharia. Eu estou aqui com o Rubens Nagal, que eu conheço há mais tempo, mas ele é incansável. Ele é engenheiro, ele faz parte de associações, ele está na área da saúde, ele está em todas as áreas, na financeira e tudo. E aqui eu queria puxar principalmente para a área da engenharia. Nagal, fala para mim a importância de Rio Preto receber um evento como esse. Cássio, esse evento é inédito, tá? O Anderson Correia é uma figura que ele não tem uma agenda disponível em São Paulo, muitas vezes, tá? E para minha surpresa, fui encontrar ele aqui em Rio Preto, tá? Então, parabéns à PET, à organização, muito feliz, tá? De poder prestigiar o Anderson, que é um porta-voz da nossa engenharia brasileira, né? Quem acompanha ele sabe bem o quanto ele luta pela classe, né? Pela classe dos engenheiros e tecnólogos também, tá? Então, estou muito feliz aqui e certamente ele vai fazer show aqui hoje. Ô Nagal, e aí para a gente falar do nosso setor, o que mais que Rio Preto pode contribuir? Quais CPLs que ainda você acha que está faltando para Rio Preto? Olha, acho que a PET fez um ótimo trabalho, né, em ser a guardiã da CPL da tecnologia, né? Mas a gente sabe das vocações da região, né? Acho que uma que a gente também está trabalhando aqui, né, nos bastidores é a da saúde, né? Então a ideia é que a gente consiga trazer mais visibilidade para a nossa região, né, e do tamanho que a nossa cidade merece na saúde. É isso. Bom, Nagal, obrigado. Vamos lá ouvir o professor, que realmente tem muito conteúdo envolvido, e continue acompanhando aqui no Conexão Tech. A Rússia, Malásia, Portugal, Japão, Suécia, Estados Unidos, de lá para cima. Então, note que raros países têm alta renda sem inovação. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. O evento já está acabando, mas eu quero agradecer muito a PET, a WZTech, por ter trazido essa joia desse evento. Afinal de contas, um evento como esse mostra o quanto a tecnologia está em alta e o quanto a tecnologia é pauta. E aí o que a gente quer é sempre trazer tecnologia para você. Então continue acompanhando a gente. Até a próxima.